Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma semana. Boa semana a todos. Com o Verdão conseguindo uma grande vitória ontem diante do Vasco da Gama no Nubank Park, 4-1. Não deveria ter tomado aquele golzinho no final, né? Falha totalmente do sistema defensivo ali do Palmeiras. É que eu falo, quando tá ganhando ali, não pode ficar desatento, deixar a peteca cair. Mas enfim, 4-1, 2 gols do Flaco Lopes, 2 golaços. O Tigrinho fez o gol de pênalti e o Maurício, com o lindo passe ali do Andréas Pereira no contra-ataque arrasador do Palmeiras, ele bateu ali de perna direita e fez o seu gol também, o Maurício, que vem fazendo gols aí, né? Certo, galera? Vou pedir para vocês aqui uma colaboração. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe, né, com seus amigos aí, com os palmeirenses. Grandes notícias no dia de hoje e a triste notícia, né, da venda do Alan. O Alan é jogador do Manchester City, não joga mais pelo Palmeiras. Foi vendido aí por 40 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros aí de bonificações, metas a serem alcançadas. O Alan não é mais jogador do Palmeiras. Fim da novela na segunda-feira, hoje, né? Nessa segunda-feira aí, o Alan foi vendido e não é mais jogador do Palmeiras. Fez seu último jogo ontem, fez uma assistência e é um grande jogador, né? O Palmeiras, nesses últimos anos aí, revelando grandes talentos, mas precisa vender, né? Essa é a realidade. Eu já vinha falando aqui com vocês que dificilmente o Palmeiras iria conseguir segurar o Alan, porque ele já tem 22 anos, é um valor alto aí. Uma temporada que ele der uma queda, que isso é normal, pode acontecer com o jogador, aí cai o valor de 20, aí o Palmeiras ia conseguir 10, 15 milhões de euros pelo jogador. É uma excelente venda. Certo? Vou falar aqui nesse vídeo também da questão do Alan, né? O Palmeiras fechou a venda do jovem jogador para o Manchester City por 240 milhões de reais fixos, né? Que é 40 milhões de euros. O atleta embarca imediatamente para a Inglaterra, tornando-se desfalque para o restante da temporada. Já não joga na quarta-feira aí, né? Contra o Santos pela Copa do Brasil. Boa sorte para o Alan, né? Um grande jogador, ajudou muito o Palmeiras. Mas agora, vida que segue. No final desse vídeo, que eu peço que vocês acompanhem até o final, eu vou falar o jogador que vai repor essa ausência aí, essa saída do Alan, né? O jogador está no elenco, o Palmeiras não vai precisar investir. Estão falando em Luiz Henrique, Elinho, eu tenho as informações aqui também para vocês, mas na minha visão o Palmeiras já tem esse jogador. Vou trazer para vocês aqui no final deste vídeo. O Palmeiras, né, também tem... O clube recusou propostas pelo lateral Arthur, vindo da Fiorentina e do Olympiacos da Grécia. A avaliação é que o jogador pode valorizar ainda mais até o final da temporada, com certeza. O Arthur é um excelente jogador, é um reserva à altura do Piquerez, na minha avaliação. É um jovem, claro, a gente tem ciência disso, ele precisa adquirir mais experiência, responsabilidades. E ele está num grupo campeão, com grandes jogadores, e os caras vão estar passando para ele ali tranquilidade. Eu já vi em alguns jogos ali o John Arias posicionando o jogador, porque ele joga ali, ele faz aquela dobradinha na lateral com o John Arias quando ele é o titular, porque o Arias está jogando do lado esquerdo, e o Arthur, quando entra ali, ele faz bem esse papel, ele apoia bastante. Marlon Freitas já vi dando dicas pro jogador, e é isso. O Gustavo Gomes. E o Palmeiras vai valorizar esse jogador. O Palmeiras pode bater no final do ano aí com 3 títulos. E o jogador, ele vai jogar. Ele já está jogando. O Piquerez não vem num bom momento. Galera, desculpa que eu tô meio gripado. Minha voz tá meio fanha hoje. Releva aí, tá bom? O Piquerez não vem num bom momento, mas ele é o titular.
E o Arthur tá entrando aí em quase todos os jogos. O Abel tá colocando ele aí no lugar do Piquerez. Certo? Mas o Palmeiras já recusou essas propostas e tá certinho o Palmeiras. Do Olympiacos da Grécia e da Fiorentina da Itália. E agora tem a questão do goleiro aí, né? O Palmeiras trouxe um goleiro aí por empréstimo, o Bertinato, vindo da Portuguesa por empréstimo, será observado pelo clube nesta temporada, com chances de do contrato dele, né, ser prorrogado. Confesso para vocês que eu não conheço esse jogador, não vi jogar. Bertinato, vou me informar agora. Empréstimo até o fim do ano. Empréstimo até o final do ano e depois, se for aprovado, o Palmeiras estende esse contrato. Mas eu não. É umas coisas que acontecem no futebol, não só no Palmeiras. Vendeu o Kaique por 4 milhões de euros pro Sport de Portugal. E o cara não teve chance. Aí você traz um goleiro. É que o Palmeiras também tá querendo fazer caixa, vender alguns jogadores, mas o Kaique não deveria ter saído. Poderia ter continuado. Mas a questão é também o jogador não quer ficar. Ele voltou já quando ele voltou do time menor lá de Portugal, ele já disse que queria jogar. Não queria ficar no Palmeiras. Ele ficou aí, mas agora surgiu essa proposta e ele vai para lá. E eu acredito que ele vai ser reserva, mas está em Portugal, né? E ele queria jogar e o Palmeiras, com Carlos Miguel, tem o Lomba. Eu acho que o Lomba também não fica. No final dessa temporada ele vai ser liberado, né? O Palmeiras não vai renovar mais o contrato dele. Enfim, agora tem o Bertinato, que eu confesso para vocês que eu não conheço esse goleiro. Mas eu preferi ter ficado com o Kaique. Enfim, foi vendido aí para o Sport por 4 milhões de euros. Certo? Então, conforme eu falei para vocês aí da notícia que o Alan saiu, aí começam a surgir algumas informações aí de possíveis contratações de jogadores para repor essa saída do Alan. E aí eu trago para vocês aqui o Elinho, que é aquele ex-jogador do Red Bull Bragantino. Ele está no Toluca, do México. Segue no radar do Palmeiras. É um jogador... Bom jogador, vai. É um bom jogador. Também a questão do Luiz Henrique, que é o mesmo jogador ali para uma possível reposição ali. Luiz Henrique foi oferecido ao Palmeiras, mas Verdão descartou o investimento. Não faz nem sentido vender o Alan por 40 e tentar contratar o Luiz Henrique por 40 milhões de euros, né? O nome do atacante chegou à diretoria alviverde ainda durante as negociações do jogador com o Flamengo. Né? Os empresários estavam tentando trazer ele, ofereceram para o Palmeiras, para o Flamengo. O Flamengo avançou mais, é realidade. Mas o Palmeiras informou que não pretende realizar uma operação deste porte neste momento. A posição do clube é clara. Mesmo com a venda do Alan ao Manchester City, o cenário não muda e o Verdão não planeja investir pesado em Luiz Henrique ou qualquer outro jogador que custe esse valor aí na casa de 20, 30, 35, 40 milhões de euros. O jogador, conforme eu prometi para vocês que eu vou trazer aqui no final do vídeo, já está no Palmeiras. Quem é? John Arias. É o jogador que vai jogar, que vai atuar no lado direito. O Palmeiras guarda esse dinheiro e o John Arias vai ser o titular ali do lado esquerdo, do lado direito, aliás. E o Palmeiras vai ter que colocar outro jogador ali. Pode jogar com o Maurício, mais aberto pro lado esquerdo, joga mais como atacante, deixa o Flaco Lopes, o Vitor Roque mais aberto. O Palmeiras tem jogadores ali. Não precisa, tem Felipe Anderson. E pode aparecer alguma oportunidade de mercado aí. Tem um jogador aqui, não sei se o Everton Cebolinha também parece que foi oferecido ao Palmeiras. Esse sim é um jogador bom, que jogaria pelo lado esquerdo. Que ele joga no Flamengo, ele nem está sendo aproveitado. Mas é um jogador que cairia muito bem no Palmeiras, o Everton Cebolinha. Jogador que jogador de beirada, joga do lado esquerdo. É muito bom jogador. E tá encostado lá no Flamengo. Mas os caras não vão vender pro Palmeiras, né? E é isso. O John Arias é o jogador que vai repor essa saída aí do Alan. E o Palmeiras tá certo, não dá para contratar o Luiz Henrique,
por 40 milhões de euros, né? Não dá. Certo, galera? Fim da novela. Alan foi vendido, não é mais jogador do Palmeiras. E boa sorte pro Alan. O Palmeiras agradece. A Sociedade Esportiva Palmeiras é muito grata, Alan, por tudo que você fez aqui no Verdão. Seja feliz, Deus abençoe você. E nós ficamos por aqui, certo? Se inscreva no canal, deixa o like e avante palestra. É nóis, galera!